E aí, gurizada, tô gravando pela segunda vez esse vídeo, na verdade. Eu tinha feito mais cedo uma gravação. Aqui já vão pegando um spoiler aí das notas que eu dei para os jogadores. Minha câmera falhou, meu microfone falhou, então eu vou aqui fazer um teste de novo, é, tentando, tentando fazer um comentário por cima dos comentários que eu já tinha feito antes. É, em- Começando então uma quebra de protocolo, né? O Juan não vai estar aqui hoje, ele não pôde comparecer, ele assistiu o jogo, fez os comentários dele comigo. Depois eu acho que ele vai até fazer um comentários dele, enfim. Mas hoje a gente teve o Marte, para mim, que foi o Marquezin Guri of the Match. Ele fez uma boa partida, ele jogou bem, fez boas e importantes defesas, mas principalmente essa nota 10, pela entrevista que ele deu no intervalo. Ele ele mostrou ali a indignação que o torcedor gremista estava com a arbitragem, com esse escândalo, com um absurdo que foi esse roubo que aconteceu hoje. O juiz marcou um pênalti que acontece 50 vezes por jogo na área, em ambos os lados, ou seja, um lance normal de jogo de disputa de espaço, aquele empurra-empurra que eles sempre falam. Não é pênalti, não é pênalti aquilo, é uma disputa normal por espaço. O Kahneman tá se enroscando no braço com acho que é o Romero, do Corinthians, e o cara cai pra frente. Então, contrariando até as leis da física, né? Ou seja, se jogou, forçou uma jogada, o VAR condicionado foi lá e marcou um pênalti, fizeram o gol, depois teve o impedimento do Grêmio, que ali o VAR que a gente já viu que estava condicionado, cumpre, é importante a gente falar que o VAR no Brasil ele não funciona como funciona o VAR na Europa, de que os lances de impedimento eles são automáticos. O VAR no Brasil ele é ser humano ali botando o dedinho, ser humano decidindo. Então, quando tu tem um lance de impedimento ou de possível impedimento, é uma pessoa, que nesse caso era esse VAR condicionado, que a gente já viu, um VAR que estava roubando pro Corinthians, é, aqueles caras decidiram qual foi o último momento de contato da bola. Se ele decidir um frame antes ou um frame depois, isso muda a jogada, isso pode mudar a questão do impedimento. Eles decidem aonde termina o ombro do jogador de ataque ou de defesa e aonde começa o ombro do outro jogador. Então, se ele bota a linha, se ele traça essa linha um pouquinho antes ou um pouquinho depois, isso é ser humano que está fazendo também, não é automático. Então, enquanto não for automatizada essa questão do impedimento, vai ficar sempre sob suspeita nos lances mais ajustados. E esse era um lance ajustado, né? Então era para o Grêmio já ter ficado na vantagem mais cedo no jogo. Poderia mudar, inclusive, as características, né, da partida. É, um erro ali. Teve um lance também de pênalti em favor do Grêmio que não foi marcado, que a bola bate na mão de dois jogadores do Corinthians. Isso foi mais um erro da arbitragem, mais um roubo. Fora toda a quantidade de faltas equivocadas, mas isso faz parte, isso é só incompetência mesmo, isso não é condicionamento. Que a arbitragem cometeu o jogo todo. Mas enfim, o Marquezin pegou todas essas situações que aconteceram e colocou a público, deu luz nisso, mostrou o problema que o Grêmio vem enfrentando. E isso é recorrente. Ano passado teve aquele lance absurdo que o braço do Yuri Alberto estava jogando vôlei praticamente e não marcaram pênalti quando a bola bate ali. Então, me senti representado, por isso que o Marquezinho é o guri da partida. Nota 10 para ele, principalmente pelas considerações dele, mas também porque ele fez uma boa partida. Comecei colocando o João Pedro, lateral, como jogou bem, nota 7. Acho que ele entrou depois, né, substituiu o Fábio, fez algumas boas jogadas, não comprometeu defensivamente. Acho que ele, dentro do padrão João Pedro, até não foi tão, não tão produtivo quanto ele já foi outras vezes. Mas ele jogou bem, teve algumas boas jogadas, enfim. O Kahneman, eu vi bastante gente falando que foi culpa do Kahneman o pênalti, porque realmente não precisava ter puxado. Mas como eu falei antes, é uma jogada que acontece 10 vezes por jogo para cada lado em todos os jogos no futebol brasileiro. Todos, todos. Então, sabendo disso, alguns falam, sabendo disso, o Kahneman não devia então ter puxado. Não é assim que funciona. Eles estavam disputando espaço, é uma jogada natural, a arbitragem condicionada ali decidiu que esse lance seria marcado. Isso não é culpa do Kahneman.
Ele fez o que é feito toda a partida e por todo mundo. Inclusive tem um lance, até no segundo tempo, mais um roubo, né? Que o PP ele sofre uma carga por trás, numa boa jogada promissora dentro da área, que o PP inclusive demora para finalizar ali, é um erro dele, mas ali poderia ser marcado um pênalti se o PP resolve se jogar, entende? Mas aí é que tá, não precisa se jogar para marcar um pênalti, certo? Uma vez que houve a carga nas costas do PP e isso desequilibra ele, ali deveria ser marcado um pênalti. Então, são jogadas que a arbitragem simplesmente decide com critério nenhum qual vai ser o pênalti e qual não vai ser. Então, para mim, não foi culpa do Kahneman. Eu acho que ele soube se impor no jogo, jogou bem. Então, por isso, dei nota 8 para ele. O Rodrigo Eli foi um destaque do Grêmio também, outro destaque, mais destaque que o Kahneman, inclusive. Dei nota 8,5 para ele, fez um gol no início, subiu mais que todo mundo. Teve algumas boas intervenções na defesa também. Não comprometeu o Grêmio em momento nenhum. O Rodrigo, ele tem aquela questão de que alguns jogos ele vai muito bem, alguns jogos ele vai muito mal. Recentemente ele não tem ido mais muito mal, tô gostando disso. E hoje fez um bom jogo. Então, nota 8,5 para ele, foi um destaque da partida. Reinaldo, para mim, hoje não comprometeu, que é algo bom. Para mim é acima do nível natural do Reinaldo. Mas também não criou grandes coisas, até fez uma jogada que outra, deixou alguns espaços na marcação, todas as coisas muito normais dele, né? Então, nota 6 para o Reinaldo, não comprometeu o que ele às vezes compromete e não criou jogadas. Não fede nem cheira, né? Depois do Queiroz jogou pouco hoje, entrou no final do jogo, nos últimos 15 minutos ali para tentar segurar o resultado. Acho que ele teve até participação em questão de vontade, mas também não criou muitas coisas. Eu já não gosto muito do Queiroz há um tempo. Tanto ele quanto o Reinaldo, para mim, são jogadores insuficientes para o Grêmio. Mas, enfim, ele tentou, por isso eu não vou colocar ele no precisa melhorar. Para mim, ele não fez merda. Que nem o Reinaldo hoje, não fedeu nem cheirou. PP, eu dei uma nota 7. O PP entrou no segundo tempo também. Ajudou a controlar um pouco o meio de campo ali. Foi imbatível em alguns momentos, deu alguns bons passes, mas também não foi nada assim de saltar os olhos, pelo menos para mim. Dei uma nota 7 para o PP. O Edenilson, no mesmo sentido, os dois para mim jogaram bem. Ajudou a controlar o meio de campo. No segundo. Meu microfone desligou aqui. Para mim, o Edenilson, em alguns momentos, ele deixou a desejar, né? É, Principalmente no segundo tempo ali, por ele não ter mais aquela disputa forte que ele em alguns momentos até teve no primeiro tempo. Não é mais uma característica dele, ele já é um jogador mais velho, né? Mas para mim ele jogou bem, ele ajudou a controlar um pouco o meio de campo ali, só a partir desse momento que ele deixou a desejar um pouco. Mas antes disso ele estava bem na partida. Para mim jogou bem. Nota 7 para o Edenilson. O Cristaldo, para mim foi um dos principais motivos desse controle do Grêmio no meio de campo, em determinados momentos, né? Como são jogadores, tanto ele quanto o Edenilson, são jogadores que não têm a marcação como uma grande característica, isso aí fez com que o Corinthians também tivesse alguns espaços. Isso junto do fato de ser uma formação diferente, que os jogadores ainda não estão acostumados, não estão entrosados, aí eu acho que o Cristaldo foi um dos nomes desse controle, quando o Grêmio teve controle no meio, né? Só não foi mais do que o Vila Sante, que eu vou falar mais pro final. Mas enfim, nota 8 pro Cristaldo, para mim ele foi um dos destaques. Gustavinho, eu em alguns jogos eu comento que o Gustavinho entra e parece um pouco nervoso, tomando algumas decisões erradas. Hoje foi o contrário. Hoje era um jogo muito tenso, era um jogo que a gente estava sendo roubado, que os ânimos estavam à flor da pele, e o Gustavinho entrou e tomando decisões certas, dando passe de letra, fazendo bons dribles, chamando marcação dupla. Hoje ele foi muito bem, para mim foi um bom destaque, nota 8,5. Ele chegou e realmente criou coisas para o Grêmio, foi boa a participação dele. O Soteldo eu coloquei como destaque também, eu até tinha ficado um pouco na dúvida, porque o Soteldo, ele em determinado momento, ele fica puto ali quando é substituído, ele chuta, para mim isso foi uma atitude desnecessária, até porque a substituição dele é,
foi acertado. O Grêmio, faltando 15 minutos para acabar o jogo, estava com uma vantagem e o Renato tentou povoar mais o meio para segurar o resultado. Para mim, isso está certo. É, mas essa indignação do Soteldo eu acho positiva, né? Ele mostra uma situação diferente da que ele mostrou quando ele atrasou o retorno dele depois da Copa América, né? Então, para mim, ele foi um destaque do Grêmio, criou a jogada do primeiro gol com cruzamento para o Rodrigo Ali, teve outros bons lances de drible, segurou a bola em alguns momentos, a gente conseguiu manter um pouco a posse por causa dele também. Acho que ele foi muito bem no jogo, foi muito bem. Só essa questão realmente da indignação dele que não precisava, ele já estava, inclusive, com algumas dificuldades de marcação ali já. Ele tem, também não é muito a característica dele, né? Mas para mim, ele foi uma nota 8 por isso. O Fábio, eu dei 6,5. O Fábio, para mim, ele foi ok, ele não fez merda também. Coloquei um pouquinho melhor do que o Reinaldo e do Queiroz, porque realmente o Reinaldo e do Queiroz eu já tô de saco cheio deles. Para mim, eles não fizeram como eles sempre não fazem. O Fábio, ele até tem alguns jogos que ele foi bem, ele principalmente na lateral esquerda, para mim ele é um ótimo jogador. Na lateral direita ele é mais um jogador ok, mas enfim, acho até que seria válida a tentativa do Fábio na esquerda ou dar mais chances pro Mike no lugar do Reinaldo, né? Mas enfim, para mim o Fábio hoje não fez merda, nota 6,5 para ele. O Jamerson, ele. Onde é que foi parar? Ah, não salvei. Aqui. O Jamerson eu tinha colocado como precisa melhorar, mas com uma nota de não fez merda, porque o Jamerson, pra mim, ele fazia uma partida decente, só que o gol, o segundo gol do Corinthians, pra mim é culpa dele, não é culpa do Marquezinho. Ele acertadamente bota as mãos pra trás pra não ter pênalti, enfim. Só que ele fica com as pernas coladinhas, ele não tenta dar ganhar um espaço, ampliar o espaço de corpo com as pernas, né? Que é algo que eu acho que seria bom, bloquear o chute, enfim. Ele fica só parado e vira para não tomar a bolada. E aí o jogador do Corinthians, com uma qualidade, consegue finalizar forte no canto, tem chance pro goleiro. Então, para mim, aquele gol foi na do Jamerson. Por isso que eu coloquei ele no precisa melhorar, mas com uma nota acima, porque até esse momento, para mim, ele estava fazendo uma boa estreia até. Não estava sendo ruim, ele mostrou qualidade técnica em alguns momentos. Essa foi a minha consideração sobre o Jamerson. O Vila Sante, para mim, ele disputa ali o Guri of the Match com o Marquezin, porque o Vila Sante foi um monstro hoje, o principal nome do Grêmio na linha. Fez um gol muito bonito, em que ele rouba a bola, se antecipa, faz um drible e consegue finalizar meio caindo, assim, com a pressão do adversário. Foi sem dúvidas o principal nome do Grêmio na linha, pelo menos. E disputando assim com o Marquezin, que também fez boas defesas. Eu só coloquei o Marquezin como o Guri of the Match realmente porque a entrevista dele representou muito o torcedor do Grêmio, toda a indignação que a gente estava, né? Por isso que não vai ser o Vila Santos de destaque, mas eu dou uma nota 9 para ele, uma nota alta, porque ele mereceu, jogou muita bola hoje. Renato dei uma nota 7,5 de alguém que foi bem, porque sim, ele escala uma formação diferente, que mostra um certo repertório, mas ele faz algumas escolhas que eu não teria feito. O próprio Reinaldo na esquerda, que já não deveria mais ser titular. O Fábio dessa vez na direita. Não sei se por uma preservação do João Pedro para não jogar os 90 minutos. Mas acho que foram acertadas. O Grêmio ele conseguiu se impor em determinado momento do jogo. Por isso que acho que foi bem o Renato, uma nota 7,5 para ele. E o Arezzo, que a gente ainda não tem aqui a imagem dele, entrou pouco tempo, fez pouca coisa, ainda mais no ataque, mas ele tentou fazer algumas coisas. Eu coloquei ele, acho que no não fez merda ali junto. Mas não fez merda no sentido de não fede nem cheira, mas de realmente não teve espaço e oportunidade para isso. Jogou pouco tempo e com a sequência acho que ele vai melhor. Então é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like, se inscrevam, compartilhem com os amigos e deixem um comentário aí dizendo o que vocês acharam do jogo, dessa roubalheira. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.